E aí galera, beleza? Tranquilo? Tudo bom com vocês? Boa dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá, vim aqui agora trazer para vocês um pouquinho sobre o deck de Fasticeira. Esse deck é um deck que não é muito novo no meta atualmente, já tem um tempinho que ele está presente aí no joguinho. Mas eu vim comentar um pouquinho para vocês e passar um pouco da minha ideia sobre o deck. É um deck muito forte. Vou mostrar a build que eu estou utilizando para vocês. É um deck que tem suas forças e tem suas fraquezas, como qualquer outro deck. Então você tem que saber utilizar suas forças e saber quais são suas fraquezas. A habilidade que a gente está rodando é o Show de Pesadelos. É uma habilidade do Arcana que diz o seguinte: quando a gente tem 3 ou mais cartas de magias com nomes diferentes no nosso cemitério, a gente pode ativar essa habilidade e essa pode ser ativada uma vez por turno. A gente ativa ela e pega uma carta de magia do nosso cemitério com nome aleatório para a nossa mão. Então ela faz isso. E essa magia é muito boa para esse deck, porque tem uma sinergia incrível. Nesse deck a gente está utilizando cartas do arquétipo Fasticeira e em conjunto com cartas de Luminosos. Vou explicar um pouquinho as cartas de Fasticeira primeiramente. No deck de Fasticeira a gente tem os monstros nível baixo e tem os monstros nível alto. Que é isso? Monstros de nível baixo são aqueles que eu caracterizo eles como monstros que a gente consegue invocar por invocação normal, que é monstro nível 1, nível 3 e nível 4. Então a gente tem esses 3 monstros que a gente consegue fazer essas invocações normais dele, que é a Fasticeira Genny, a Fasticeira Esquimieta e a Fasticeira Pitória. Então essas 3 cartas são os monstros que eu vou chamar de Fasticeiras níveis baixos. Essas 3 cartas têm um efeito em comum, que é um efeito rápido, e ele só pode ser ativado durante a fase principal. Ele não pode ser ativado durante a fase de apoio, não pode ser ativado durante a fase de batalha, durante a fase de dano, somente durante a fase principal. E é um efeito rápido, pode ser ativado tanto durante o seu turno quanto o turno do oponente. Só a única peculiaridade é durante a fase principal. Fiquem atentos nesse detalhe. Todas elas têm esse efeito em comum. E ele é o seguinte: você pode ativar esse efeito, tributar essa carta para o cemitério, descartar uma carta de magia da sua mão e trazer um monstro Fasticeira do seu deck para o campo, exceto a carta que você ativou o efeito. Por exemplo, se eu ativei o efeito da Esquimieta, eu posso trazer qualquer uma monstro Fasticeira do meu deck, exceto a Esquimieta. Se eu ativei o efeito da Genny, eu trago qualquer uma menos a Genny, e assim por diante. E todas elas têm um efeito que ativa banindo elas do cemitério, e esses efeitos são singulares de cada uma. A Esquimieta, por exemplo, se eu banir ela do meu cemitério, eu posso jogar do meu deck para o cemitério qualquer carta Fasticeira. Eu posso jogar cartas magias, posso jogar armadilhas ou posso jogar monstro. Só precisa ter Fasticeira no nome, mais nada. Se eu banir a Genny, eu bano ela juntamente com uma magia Fasticeira e copio o efeito da magia que eu bani. Por exemplo, se eu banir a Genny junto com a colaboração Fasticeira, eu copio o efeito da colaboração Fasticeira. Se eu banir a Genny junto com o feriado Fasticeira, eu copio o efeito da carta feriado Fasticeira. Eu não estou ativando a carta, eu estou ativando o efeito da carta, copiando o efeito dela. Isso é muito importante e é um pulinho do gato também nesse jogo, porque essas cartas aqui, vou falar mais pra frente, elas têm 2 efeitos cada uma e só pode ser ativado um efeito delas por turno. Continuando, eu vou falar sobre a Pitória, que ela também tem um efeito em comum de se tributar, descartar uma magia e trazer um monstro Fasticeira, exceto ela mesma, do seu deck para o campo. E se eu banir a Pitória do meu cemitério, compro uma carta do meu deck,
uma carta do topo do meu deck para minha mão. E eu tenho que descartar uma carta Fasticeira da minha mão para o cemitério depois que eu ativei esse efeito. Se eu não tiver nenhuma carta Fasticeira na minha mão para descartar, a minha mão inteira é banida. Então tem que prestar atenção. Geralmente eu ativo o efeito dessa carta deixando uma carta de Fasticeira pelo menos na minha mão que eu possa descartar, para mim não correr o risco de... Eu tenho, por exemplo, 3 cartas da minha mão e nenhuma é Fasticeira, e a carta que eu comprei com o efeito dela também não é Fasticeira. Então eu vou perder minha mão inteira por conta desse custo dela, dessa condição do efeito dela. Então tem que ficar um pouquinho veiaco com isso. Então com essas 3 finalizamos os monstros níveis baixos do arquétipo. Agora a gente tem os monstros nível alto, que é a Edel e a boss do deck, que é a Madame Verré. A Edel tem 2 efeitos, sendo um efeito rápido e o outro um efeito normal que a gente só consegue ativar no nosso turno mesmo. O efeito rápido a gente pode ativar em qualquer etapa do turno do oponente, sendo a etapa principal ou de batalha. Ela não tem aquela condição que só pode ativar durante a fase principal, então ela é um pouquinho mais rápida e melhor, por assim dizer, que eu posso ativar ela a qualquer hora. E o efeito rápido dela é o seguinte: você pode descartar uma carta de magia da sua mão e invocar por invocação especial um monstro Fasticeira da sua mão para o campo. Então eu posso descartar qualquer magia da minha mão e invocar um monstro Fasticeira da minha mão para o campo. E o segundo efeito dela é: eu posso tributar, quando ela estiver com face para cima no campo, eu posso tributar ela mesmo, a Edel, e trazer um monstro mago do meu cemitério para o campo. Isso é muito bom porque ela não fala monstro Fasticeira, pode ser qualquer monstro mago. Tem ocasiões que eu gostaria que eu possa trazer a Layla, ativar o efeito da Layla e destruir uma carta magia ou armadilha do oponente que está me atrapalhando. Ou posso trazer, na grande maioria das vezes, perdão, saúde, a pequena maga Kiwi, também é muito forte. Ou posso trazer qualquer outra carta mago do meu deck, que são 90% do meu deck é mago. Tirando o Raiden, que é guerreiro, o resto é tudo mago. Então qualquer um posso trazer, menos ela mesma, porque ela que vai ativar o efeito dela. E a última carta do deck é a Madame Verré, que é o boss do deck, o tanquinho de guerra, é o chefão. Ela tem 1000 pontos de ataque e 2.800 pontos de defesa. É uma defesa muito razoável e ela tem 2 efeitos. E eu posso ativar os 2 efeitos no mesmo turno, só que uma vez cada um deles, com uma Verré. Se eu tiver 2 Verré em campo, aí eu consigo ativar 2 vezes os efeitos dela, uma com cada uma. E o primeiro efeito é: durante o cálculo de dano, se um monstro mago seu batalhar o monstro do oponente, é um efeito rápido, então não precisa ser eu atacando, é batalhando, tanto atacando ou sendo atacado. Eu posso revelar cartas de magia da minha mão e aumentar em 1000 pontos de ataque e defesa para cada carta magia com nome diferente da minha mão que eu revelar. Por exemplo, se eu tenho um Ciclone das Galáxias, uma Investida da Brigada da Luz e um Jardim, e revelei os 3. São 3 cartas de magia com nomes diferentes. Então eu consigo aumentar em 3000 pontos de ataque e defesa um monstro mago que eu escolher. Então se o monstro atacar ela e eu tiver com 3 cartas de magia na minha mão, atacar em modo de defesa, a defesa dela vai para 5800 nessas condições. Isso é muito forte. E se eu tiver mais cartas, aumenta mais ainda. Lembrando que ela pode buffar qualquer monstro mago no campo, não precisa ser necessariamente ela. Às vezes você vai optar por buffar outro monstro para você batalhar e destruir as cartas do cara e deixar ela em defesinha lá bonitinha. Então quase sempre ela vai ficar em modo de defesa. Mas algumas vezes ela parte para a guerra também e bota a bichinha em modo de ataque e ela resolve o problema. Lembrando que esse efeito de buff é só quando ela batalhar monstros. Se ela atacar diretamente, ela não consegue buffar os seus monstros.
E o segundo efeito dela é descartar uma carta de magia da sua mão e negar o efeito de todos os monstros do campo do oponente com face para cima. Esse efeito é um efeito muito forte, porque ela não dá alvo nos monstros e nega o efeito de todos os monstros do campo do oponente. Se ele tiver 3 monstros no campo, os 3 monstros vão ter os efeitos negados. É muito forte isso. A maior força do deck é essa: negar efeito de monstro e colocar os atributos de ataque e defesa em escalas grotescas. Então esses são os monstros fasticeiras, e a gente está utilizando eles em conjunto com alguns monstros luminosos, que é a Layla, o Raiden e a Lumina. Tem gente que utiliza essa menininha aqui, ó. Deixa eu buscar ela. Essa daqui, que ela é uma reguladora, a Minerva. Ela tem um efeito que a gente não utiliza ela no deck, que é de buscar um monstro dragão, se eu não me engano. A gente nem tem monstro dragão. O efeito dela que é utilizado é quando ela é descartada da mão para o cemitério ou do deck para o cemitério, ela envia uma outra carta do topo do seu deck para o cemitério. E jogar carta do deck para o cemitério, jogar carta para o cemitério em específico nesse deck é muito bom, porque as cartas ativam o efeito no cemitério em sua grande maioria. E os monstros luminosos, esses pequenininhos aqui, nível 4, nível 3, quando eles estão no campo com face para cima, no final na sua end phase, sua fase final, eles jogam 2 cartas do topo do seu deck para o cemitério, todos eles. Se eles estiverem com face para cima na sua fase final, eles vão jogar 2 cartas do topo do seu deck para o cemitério. Também isso é muito bom, consegue fazer volume de jogo. No meu deck eu não utilizo a Minerva, mas fica a critério de vocês. Eu utilizo a Layla, que ela tem o seguinte efeito: você pode ativar o efeito dela, escolher uma carta de magia e armadilha do oponente, destruir ela, jogar 3 cartas do topo do seu deck para o cemitério, se ele resolver esse efeito, e você vai mudar a fase de batalha dela para defesa, e só vai conseguir desmudar depois, sem ser o próximo turno, no próximo. Tem essa peculiaridade dela, ela vai ficar com um turno em modo de defesa, ela só vai conseguir mudar a fase de batalha dela por efeito de cartas ou por efeito de cartas, não tem outro jeito. Essa é a condiçãozinha dela. A gente está utilizando um Raiden, que ele tem o seguinte efeito: a gente pode invocar ele tem um efeito que pode ser ativado. A gente ativa o efeito dele, a gente vai jogar 2 cartas do topo do deck para o cemitério, e se nessas 2 cartas jogar algum monstro luminoso, ele ganha um buff de 200 pontos de ataque. Ele tem 1700, ele vai para 1900. E na sua fase final, se ele tiver com face para cima no campo, ele joga 2 cartas do topo do seu deck para o cemitério. E ele é um regulador nível 4. Ele é o que dá acesso ao nosso extra deck, nossa caixinha de ferramenta de monstro 5. É muito importante ele também. A última monstro luminoso é a Lumina. Ela tem o seguinte efeito: tanto ela sendo invocada por invocação normal ou especial, é uma vez por turno. A gente pode ativar o efeito dela, descartar uma carta da nossa mão e invocar por invocação especial um monstro luminoso do nosso deck para o nosso campo. Então eu descarto uma carta, posso trazer de volta um Raiden para fazer um synchro, ou posso trazer de volta uma Layla para destruir alguma coisa do oponente. Então é muito importante. Eu gosto dela por essa versatilidade. Ou você pode usar a Minerva, porque a Minerva é um mago e você pode buscar ela do cemitério com a Edel. Também é uma opção. Aí você não utilizaria nem o Raiden, nem a Lumina, e você teria espaço para colocar mais qualquer outra carta no deck.
Também é muito legal fazer isso, mas eu gosto de jogar dessa forma. É uma build que eu acho muito agradável. Poderia fazer isso daqui, por exemplo, e põe outra dessa, 3 dessa, fica muito rodável. Mas isso é a gosto. Eu gosto assim. Beleza, tá feito. A nossa primeira carta armadilha do deck é o Ciclone das Galáxias. É uma magia para remover backroll do oponente. Ele tem 2 efeitos, um efeito no campo e um no cemitério. O efeito, quando eu ativo ela, é destruir uma carta com face para baixo do oponente. E se eu e no próximo turno, só posso ativar o efeito de banimento dela no próximo turno, sem ser o que ela foi jogada para o cemitério. Eu bano ela e destruo uma carta com face para cima do oponente, sendo magia ou armadilha. A gente está utilizando 2 dela e 2 da Investida da Brigada da Luz. Que essa carta eu vou jogar 3 cartas do topo. Quando eu ativo ela, eu jogo 3 cartas do topo do meu deck pro cemitério, que é muito bom jogar carta pro cemitério, que eu consigo, minhas cartas, como vocês podem ver, elas ativam o efeito no cemitério. Então cartas no cemitério não são cartas mortas, e eu busco um monstro luminoso do meu deck para minha mão. Então eu jogo 3 cartas pro cemitério e compro qualquer monstro luminoso de nível 4 ou menos para minha mão. A gente está usando 2 dela. A gente está utilizando esse jardim que parece mais verde, a famosa grama, está limitada a 1 por ser tão quebrada. E quando a gente ativa ela, a gente joga a carta para o cemitério, do nosso deck para o cemitério, até que o deck meu e o do oponente estejam equiparados em quantidade de carta. Então, supondo que eu começo meu jogo com 30 cartas, que é o tanto de carta que eu utilizo no meu deck, e meu oponente tem um deck de 20 cartas, então no mínimo eu consigo jogar 10 cartas para o cemitério. Isso é extremamente forte, muito quebrado no joguinho. Utilizando também um controlador de inimigos, que é uma carta muito versátil, ela serve tanto para atacar quanto para defender. O primeiro efeito dele eu julgo ele como defensivo, ou pode ser ofensivo também, depende do caso, que é mudar a posição de batalha de um monstro. Pode ser de ataque para defesa ou de defesa para ataque. Então isso por si só já é legal. Só que ele tem um segundo efeito, que é tributar um monstro do nosso campo para o cemitério e tomar o controle de um monstro do campo do inimigo pro nosso. Então isso é muito forte também. E ele é uma magia rápida, pode ser ativada tanto no nosso turno quanto no turno do oponente. Agora eu vou passar para as cartas de magia das Fasticeiras, que a gente usa 3. A gente está utilizando 2 da Colaboração Fasticeira. Ela é uma carta muito forte, é essencial para o deck. E ela tem o seguinte efeito: todas elas, as 3, têm um efeito em comum, que é o efeito de reciclagem, por assim dizer. Se eu controlar um monstro com Fasticeira no campo com face para cima durante a fase final, eu posso devolver essa carta do meu cemitério para minha mão. Só que ela tem uma condição: para mim devolver essa carta do cemitério para minha mão, eu não posso ter ativado o primeiro efeito dela. Então, se eu ativei a Revelação Fasticeira, por exemplo, nesse turno, ela não vai voltar para minha mão, se eu ativei a carta. Agora, se eu ativei o efeito da Gene, eu tenho 2 cartas dessa no cemitério. Eu tô com 2 Revelação Fasticeira no cemitério, por exemplo, e tenho uma Gene. Eu bani a Gene, bani uma dessa e ativei o efeito dela. Ficou uma no meu cemitério ainda, só que eu não ativei a carta, eu ativei o efeito dela. Então a segunda, a que ficou no meu cemitério, ela vai voltar para minha mão desde que eu tenha um monstro Fasticeira com face para cima no campo. Então essa é uma peculiaridade muito interessante, que você consegue fazer volume de jogo e ativar seus efeitos sem perder o volume de carta na mão com a Gene. Então ela é muito... Todos os monstros Fasticeiras são essenciais. Cada uma é importante para uma matchup e para uma situação e um tempo diferente no jogo. Então vamos falar um pouquinho sobre as magias em si agora. A Colaboração Fasticeira, quando eu ativo ela em um monstro Fasticeira, ela só pode ser utilizada em monstros Fasticeiras.
O monstro que eu ativar, ele pode atacar 2 vezes durante esse turno, e durante a fase de batalha no caso, e quando ele declara o ataque, o oponente não pode ativar cartas de magia e cartas de armadilha. Então, se eu atacar e o cara tem 3 sets lá atrás, ele não pode ativar nenhum deles. Ele consegue ativar antes de eu declarar a batalha. Mas depois que eu declarei a batalha, acabou. O bicho virou um tanque de guerra. Então tem que ficar muito veiaco nessa carta, que ela possibilita vários OTKs. Se o oponente tiver 3 cartas lá de Battle Phase, por exemplo, Battle Phase, ele não consegue ativar nenhuma delas. Então é muito forte. A próxima carta, lembrando, se eu ativar esse efeito dela no monstro e bater 2 vezes, ela não vai voltar para minha mão no final do turno, mesmo que o monstro faça cera com face para cima, porque a carta tem esses 2 efeitos, mas só pode ativar um deles por turno, todas elas. O feriado Fasticeiro, ele pode trazer um monstro Fasticeira do meu deck, do meu cemitério para o meu campo. Então ela recicla monstros que foram destruídos ou foram enviados para o cemitério, ela consegue trazer de volta para o campo. E se eu ativar esse efeito de trazer monstros do cemitério para o campo, eu não consigo trazer ela de volta para minha mão. E a Revelação Fasticeira, ela é uma magia rápida, eu posso ativá-la no turno do oponente. Algumas vezes isso faz a diferença. Se eu consigo ativar essa carta e fazer a invocação especial de um monstro Fasticeira da minha mão para o campo. E se eu ativar esse efeito de invocar monstro de especial da minha mão para o campo, eu não consigo trazer ela de volta do cemitério para minha mão. E lembrando que quando eu ativo essa carta, o oponente não pode ativar efeitos em resposta à invocação desse monstro Fasticeira. Então ele vai ser invocado. Se ele tiver uma comporta buraco armadilha, por exemplo, ele não consegue ativar a comporta. Mas se ele tiver uma canádia, aí ele já consegue, porque ele só fica invulnerável durante a invocação. Depois que ele for invocado, aí acabou. Aí ele toma tudo que ele tem que tomar e mais um pouco. A gente está utilizando um Ritual Máquina de Anjo, que é uma carta de magia diferente, serve para buffar o ataque, serve para descartar com os monstrinhos pequenos e invocar outros monstros. E quando ela está no cemitério, ela serve para proteção de destruição. Quando ela está no cemitério, eu posso banir ela do cemitério e proteger um monstro de luz e destruição, seja por ataque ou seja por efeito de cartas, magia, armadilha ou até mesmo de monstro. Então eu gosto de ter uma carta no meu deck que às vezes dá uma proteçãozinha extra para Madame Verret, que é a boss do deck, ou para algum outro monstro que seja fundamental para mim. Pode ser a Edel, pode ser a Lumina, ou até mesmo a Layla, ou até mesmo a Lumina, ou o Raiden. No caso, se eu quiser fazer um sincro, o oponente usar um efeito para destruir ele, eu posso proteger ele com essa carta, banindo do cemitério, e fazer o meu sincro, por exemplo. É uma situação, mas eu gosto de uma cópia dela. Gente, estou rodando 2 tempestades, que eu destruo cartas de magia e armadilha que eu controlo, tanto possível, e destruo um número equivalente de cartas do inimigo ao que eu destruí no meu campo. Então uma jogada muito legal se o oponente tiver 2 cartas de magia e armadilha setadas, por exemplo, e eu tiver 2 cartas de magia ou armadilha na minha mão, eu seto essas 2 aqui, por exemplo, eu seto uma colaboração Fasticeira e um feriado Fasticeira, uso uma tempestade, destruo minhas 2 cartas, destruo os 2 sets do inimigo. Fazendo isso, eu já vou ter 3 cartas de magia no meu cemitério. Tendo 3 cartas de magia no meu cemitério, eu consigo ativar a minha habilidade, porque elas são de nomes diferentes. 1, 2, 3, ativo a habilidade, devolvo uma dessas 3 para minha mão. Supondo que eu tenho um monstro de nível baixo na minha mão, eu já consigo ativar o efeito, invocar ele, ativar o efeito dele, tributar ele mesmo, descartar uma magia e trazer uma Verret, por exemplo. E descartando as magias, no final do turno, como eu não utilizei o efeito delas, elas vão voltar para minha mão. E se eu tiver uma Fasticeira Esquimieta, por exemplo, eu consigo ativar o efeito dela, banir a terceira magia que eu não tenho, por exemplo, ou até mesmo banir essa cartazinha aqui que eu já vou chegar nela.
Na verdade eu vou falar é agora. Essa carta aqui ela tem dois efeitos. O primeiro é que eu posso ativar lá no campo. Quando eu tenho uma carta feiticeira com face para cima no campo, eu ativo essa carta e eu busco uma carta do meu deck se o oponente ou no meu cemitério ou no cemitério do oponente tem uma carta de magia e no meu deck tem uma carta com o mesmo nome que a magia que está no cemitério, eu posso ativar essa carta e buscar essa carta do meu deck. Então esse é o primeiro efeito dela. Eu busco uma magia do meu deck com o nome igual a carta do cemitério, tanto meu ou do oponente. E ela tem um segundo efeito, que esse é o efeito que eu mais uso dela, de longe. E lembrando que ela pode copiar tanto do meu quanto do cemitério do oponente. Por exemplo, se eu tenho uma colaboração feiticeira no meu cemitério, controlo um monstro feiticeira com face para cima no campo, e essa carta está no meu campo, eu posso ativar o efeito dela, copiar essa carta que está no meu cemitério e buscar a segunda cópia dela que está no meu deck para minha mão. Tem que ter ela no deck, senão ela não busca. Então isso é muito bom também. E quando ela estiver no cemitério, eu posso banir ela e qualquer número de magias para invocar equivalentes ao número de nível dos monstros e invocar esse nível. Por exemplo, eu bano ela e uma magia. Eu invoco um monstro nível 1 do meu deck para o meu campo. Se eu banir ela e 3 magias, eu invoco um monstro feiticeira, tem que ser feiticeira, de nível 3 do meu deck para o campo. Se eu banir ela e 4 magias, eu consigo trazer um monstro feiticeiro de nível 4 do meu deck para o campo. E assim sucessivamente. Dá para trazer a nível 5 e a nível 8, banindo 5 magias e banindo 8 magias. Geralmente, nunca fiz isso, para ser bem sincero. Geralmente a que eu trago é a Gene. Às vezes dá para trazer a Pittori e a Esquimieta. Depende da situação do jogo e do tanto de magia que você tem e qual monstro você tem no deck, na verdade. E a última carta feiticeira é essa trap aqui, a Patronus feiticeira. É uma armadilha contínua, mas é muito boa. Ela tem dois efeitos também, um efeito no campo e um efeito quando é banida do cemitério. O efeito do campo, por ela ser uma armadilha contínua, eu consigo ativar ela no meu turno e no turno do oponente, muito forte, que é ela pode retornar um monstro do cemitério ou do banimento para o meu deck e comprar uma magia feiticeira, qualquer uma do meu deck. Então, tipo, eu tenho uma Esquimieta banida, por exemplo. Eu retorno a Esquimieta banida para o meu deck e compro uma magia feiticeira do meu deck para minha mão. Isso eu posso ficar ativando toda hora, tipo uma vez por turno. Tanto uma vez no turno meu e uma vez no turno do oponente. E se eu banir ela do meu cemitério, eu consigo trazer quantas magias feiticeiras com nome diferente na minha zona de banimento quanto possível. Por exemplo, se eu tenho 3 magias no meu banimento com nomes diferentes, eu consigo trazer as 3 magias para minha mão de uma vez só. Se eu tiver 2, trago 2, se eu tiver uma, trago 1. É muito bom também esse efeito, é bem forte. E no nossa caixinha de ferramenta, a gente tem o Miguel, todos eles são sincro nível 7, dá para colocar sincro nível 8, dá para colocar sincro nível 5, fazendo com a Gene, fazendo nível 8 com a Esquimieta e com a Lumina, nível 7 você faz com a Pittori e com a Lumina, nível 8 com a Layla, perdão. Dá para você fazer um nível 9 com a Kiwi, um nível 9 com a Edel e dá para fazer um nível 12 com a Verre. Eu gosto dessas cartas aqui, pode colocar outros se vocês quiserem. O extra deck é meio a gosto. 80% das vezes o sincro que eu faço é a Madame Fortuna do sempre. Vou começar falando por ela, que é a que eu mais utilizo na maioria das vezes. Ela tem alguns efeitos. O primeiro ela ganha 400 pontos de ataque para cada nível que ela tem. Então ela entra no campo com nível 7, então ela já começa com 400 vezes 7, 2.800 de ataque e defesa. Ela tem um efeito que todo turno, toda a fase principal sua, na verdade, ela ganha um nível. E sempre que ela ganha um nível, ela aumenta 400 pontos de ataque e ela
bane um monstro com face para cima do campo do oponente sem dar alvo. Isso é muito forte. Então se ela aumentou um nível, você bane um monstro do oponente com face para cima sem dar alvo e ainda buffa o ataque dela. Então é forte pra caramba. E lembrando que se o oponente negar o efeito dela, os pontos de ataque e defesa dela são negados também, porque isso é o efeito dela. Então tem que ficar ligado nisso. Mirror Match, você tem que ficar esperto, senão a Edel vai pra 0 de ataque e defesa, você toma um porradão e perde o jogo. Então fica ligado. E ela também tem um efeito de se reciclar. Se ela estiver no cemitério e durante a fase final do seu oponente, você pode banir um monstro mago do seu cemitério e invocar ela para invocação especial no seu campo. Aí no seu turno ela já ganha o nível e bane o monstro do oponente. Isso é muito forte. Vamos ver o que mais aqui. A gente tem... não falei o efeito do Miguel. O efeito do Miguel é pagar 1000 de vida e banir uma carta do oponente. Pode ser magia, armadilha, monstro. Aí é você que decide. Ele simplesmente bane uma carta, pagando 1000 de vida. Ele tem um efeito que ele pode... Se ele for destruído, ele pode devolver os monstros faceiros, os monstros luminosos do seu cemitério para o seu deck. E para cada monstro que ele devolver, você ganha 300 de vida para cada um. Se devolver os 3, você ganha 900 pontos de vida. E eles voltam para o seu deck. Às vezes é bom, às vezes não é bom ativar. Aí fica a critério do jogador. E durante a fase final, se ele tiver com passe para cima no campo, você envia 3 cartas do topo do seu deck para o cemitério. É um efeito padrão dos monstros luminosos, mandar carta do topo do deck para o cemitério. Black Rose Dragon, dragão da rosa negra, ele é um buraco negro praticamente. Você vai invocar ele para destruir todas as cartas do campo, seja do seu campo ou do oponente, vai destruir tudo. Só que é legal combar essa carta com a Madame Verré, por exemplo. Se eu tiver essa carta no meu cemitério, a Verré no campo e invocar o Black Rose, eu destruo todas as cartas do campo, se o efeito dele for resolvido, e essa magia vai proteger a Verré de destruição. Então isso é muito forte. Ou se eu tiver a Kill em campo, também é que na verdade se eu tiver Kill em campo, como o Duel Links tem só 3 slots, eu não vou conseguir fazer um 5. Mas combar a Verré com o Ritual Máquina de Anjo é muito legal. Já me deu várias vitórias isso. O Mago Arcanita, ele é legal porque ele é mago, então a Verré consegue buffar os atributos de ataque e defesa dele. O efeito dele é o seguinte: quando ele é invocado por invocação 5, ele ganha 2 contadores de magia. E para cada contador de magia que esse card tem, ele ganha 1000 pontos de ataque. E ele pode remover contadores de magia que ele possui e destruir cards no campo. Então isso não é uma vez só por turno, pode ser quantos marcadores ele tiver. Se ele tiver um marcador, remove um. Se ele tiver 2, remove os 2. Se tiver 3, pode remover até os 3. Na verdade ele começa com 2, esse deck não põe o marcador, então o máximo vai ser 2. Mas como ele é mago, ele é muito legal. Algumas vezes eu faço ele e ele me ajuda. E a gente tem um Zeta. Zeta é um monstro psíquico. Ele é usado para remover monstros em modo de ataque que o oponente controla. Em algumas situações ele também conseguiu me dar vitória. E por último, o Samurai Destruidor. Esse card aqui é tipo um tanque de guerra supremo. Em algumas situações ele quem me dá a vitória. Por quê? Quando esse monstro ataca, o oponente não pode ativar nenhum efeito até o final da etapa de dano. Não pode ativar efeito de monstro e não pode ativar magia e armadilha. Se ele declarou a batalha, acabou. O oponente não ativa mais nada. Então se eu bater em uma Yubel, por exemplo, ele regaça a Yubel. Você pode que a Verré consegue negar a Yubel também. Então tanto faz. Mas ele serve para essa situação também. Caso você não conseguir invocar a Yubel, a Madame Verré de algum jeito, o Samurai Destruidor também resolve situações como essa. E lembrando que o Samurai Destruidor ele ataca e não pode, quando ele ataca monstro,
é só quando ele ataca monstro. Se ele atacar direto, ele toma efeito. É só quando ataca monstro. Então, essa é a configuração do deck que eu uso. E é a que eu mais estou gostando no momento. Pode trocar algumas cartas aqui, por exemplo, colocar o terceira tempestade, colocar... Tem uma carta de magia muito legal aqui também, já vi o pessoal utilizando, que é Feixe Noturno. Essa carta aqui, o pessoal utiliza Feixe Noturno. Tem uma carta SR também, é Portal alguma coisa, deixa eu ver. Não é Portal, Portão talvez. Isso, essa aqui, Portão do Monstro. Essa carta tem gente que utiliza ela, que você oferece um monstro como tributo, escava o topo do seu deck até escavar um monstro que possa ser invocado por invocação normal baixada, e invoca esse monstro por invocação especial. Além disso, envia os outros cards escavados para o cemitério. Então, ele também é legal, que ajuda a milar a carta do seu deck para o cemitério. E as suas cartas indo para o cemitério, você consegue ativar efeitos. É muito legal. Então, por exemplo, você poderia tirar a Lumina, o Raiden, colocar a Minerva e uma carta dessa. É uma situação. Eu gosto assim. Aí fica a critério. Eu tenho alguns replays salvos aqui. Vou passar eles para vocês darem uma olhadinha. Joguei algumas ranqueadas hoje, deu para salvar esses 3 replayzinhos aqui. Joguei agora há pouquinho, faz pouco tempo. Já tô no Rei dos Jogos, é um pouquinho difícil salvar replay no Rei dos Jogos. É muito meme e quando você faz o combo o pessoal quita, geralmente. Então vamos lá. Primeiro replay. Contra um cara dos Estados Unidos, de Kalin Kessler. Card Prodígio. Essa habilidade ele começa com uma carta só na mão e cada fase de compra dele compra 2 cartas. Não é bem estranho alguém utilizar essa habilidade, mas ela tem muita desvantagem no começo porque uma carta só na mão é muito complicado, mas depois ela consegue fazer bastante volume de jogo. E eu saí full brincado esse jogo aqui. 4 cartas de magia na mão, não consigo fazer nada, então só passei o turno. Aqui ele bateu em mim, comprou 2, já tá com 5 cartas, invocou outro monstro, bateu de novo e eu comprei uma Kiwi, sem conseguir fazer nada. Aqui eu fiquei com 600 pontos de vida, destruí a magia dele, era uma Fint Shen, ainda bem que eu destruí. Aí aqui invoquei a Esquimieta, mandei uma magia feiticeira do meu deck, da minha mão, pro cemitério. Por que eu dou preferência por mandar as feiticeiras? Porque se eu não ativar os efeitos dela nesse turno, no final do turno, como eu vou ter um monstro feiticeira no campo, elas vão retornar para minha mão. Então eu consigo fazer volume de jogo com elas. E mandando os monstros feiticeira pro cemitério, eu consigo banir eles e ativar o efeito deles também. Aqui eu fiz o combo. Utilizei a Brigada da Luz, comprei a Lumina, passei o turno desse jeito, trouxe a VRE, utilizei a habilidade. Aqui, como eu não sei que ele tinha, vai que por algum motivo ele conseguia passar da minha VRE, o que eu fiz? Eu bani a Esquimieta e joguei essa armadilha aqui do deck pro cemitério. Porque como eu vou ter magias no meu cemitério, que não vão voltar para minha mão, e além de eu já ter as 3 magias aqui, que já vão voltar, não tinha por que eu mandar uma outra magia, sendo que a segunda não voltaria para minha mão, eu mandei essa trap, porque eu consigo banir ela do meu cemitério,
e banir números de magias para invocar monstros do meu deck para o campo. Então é uma jogada de segurança. Aqui eu só passei o turno. Lembrando que eu tenho 600 pontos de vida só. Tá um pouquinho arriscada a situação aqui. Estou numa situação que eu não posso errar. Só passei o turno, setei outro monstro. Lembrando que esse monstro aí é mago. Aqui ele invocou esse monstro do Luz Lunar. Toda vez que esse monstro ataca, ele dá um burn de 100 pontos de dano na vida. E se ele tributar um monstro Luz Lunar, ele consegue atacar 2 vezes por monstro. Porque a primeira vez ele não destrói o monstro, a segunda ele destrói. Então ele daria 200 de burn. Aqui eu tinha 2 opções: negar o efeito desse monstro para não tomar o burn, descartar uma magia, ou tomar 100 pontos de dano e buffar o meu monstro com as 3 magias. Foi o que eu escolhi. Escolhi tomar 100 de dano e buffei a minha maguinha em 3000 de dano. Aqui eu tinha a Kiwi na mão, usei a Kiwi como invoquei ela por tributo. Com a Kiwi em campo, os meus monstros não são destruídos por efeito e também não tomam alvo de efeitos. Então é muito forte. Se aqui fosse uma carta que destruía ou desse alvo nos meus monstros, ela já não consegue ser ativada. E aqui o item 1800 de ataque. E eu tendo 3 magias na minha mão, ela consegue ir para 5000, 4800. Que já dá dano suficiente para me finalizar o jogo. Muito forte. Foi o que me garantiu a vitória. Então é muito bom você saber contra o que você está jogando e quais são as jogadas que o oponente consegue fazer. Foi graças a isso que eu consegui essa vitória. Isso é primordial. Vamos para o segundo replay. Foi contra um japinha. Tomar um pouquinho de tereré aqui que eu tô morto de sede, velho. Calor. Vamos lá. Melhoria de PV alfa. Começa com 5000 de vida. Aqui eu invoquei a esquimieta, descartei a magia faceira da minha mão, porque ela vai retornar pra mim. E invoquei a VRE. Setei a trap e bani a esquimieta. Ele ativou um sarcófago, baniu uma TTH, ativou um arauto do abismo. Aqui com o efeito da esquimieta, eu optei por jogar o feriado faceira pro cemitério. Por que eu joguei essa? Porque caso ele conseguisse lidar com o meu monstro, como ele conseguiu, se ele não me desse o TK, no próximo turno eu conseguiria retornar ele de volta. Foi exatamente o que aconteceu nesse jogo. Aqui ele resolveu não me bater, não sei porquê. Ativei o feriado faceira, voltei a VRE pro campo, pus ela em modo de ataque mesmo e passei pra porrada. Por quê? Porque essa carta aqui, se eu deixar ela no campo, ele ia conseguir fazer bastante volume de jogo. Ele ia conseguir, como eu tô contra um Ritual Beast, ele ia conseguir trazer um golfinho e conseguir devolver meu monstro pra minha mão. Tipo, ele trazia um golfinho, ativava o efeito dele, fazia a fusão, desfazia a fusão e ativava o efeito dele de novo. Nisso minha carta ia pro saco e ele ia conseguir me dar dano. Isso ia ser um pouco problemático pra mim. Então resolvi deixar em modo de ataque e partir pra agressão mesmo. Já dei um dano considerável nele. Ele setou uma carta. Era um golfinho. Realmente ele tinha um golfinho na mão. Isso ia ser problemático. Aqui eu recuperei minha carta. Agora eu sei que ele comprou uma TTH de volta. Threshold Trap Hole. Buraco Armadilha Traiçoeiro. Ele setou uma Winda. Eu bati na Winda. Destruí ela. Ele trouxe um golfinho. Esse golfinho ele não é destruído por efeito de carta. O que eu poderia ter feito? Poderia ter descartado uma carta da minha mão, negado o efeito do golfinho e assim
tanto o meu monstro quanto o monstro dele ia ser destruído. Só que eu ia perder uma magia da minha mão. Então resolvi não fazer isso. Poderia ter feito, ter descartado essa. Aí ia ter uma magia no meu cemitério e eu conseguiria ativar essa carta. Mas nesse momento eu optei por não fazer. Meu monstro foi destruído. Ele invocou a Lara, trouxe o golfinho do cemitério. Como eu tinha uma VRE na mão, eu invoquei ela para invocação especial por essa carta. Comprei uma outra magia. Agora tem essa armadilha no grave, eu tô um pouco tranquilo. E aí eu comprei a grama e consegui fazer um monte de recurso. Destruí a carta do back row dele. Era uma carta de fazer fusão rápida, magia rápida de fazer fusão. Buffei a Edel, destruí um dos golfinhos dele. Peguei as magias do meu cemitério de volta para minha mão, isso é muito importante. Aqui é o combo que eu falei inicial. Ele tem o golfinho no campo já, ele ativou o efeito do golfinho, eu tive que negar, senão ele ia devolver meu monstro para minha mão, ia perder bastante recurso. Então primeiro eu neguei, ele já perdeu uma carta, fez a fusão, ult canalha, vai começar a comprar um monte de carta. Jogou o golfinho pro cemitério. Jogou o apeleão, o grave também. Jogou duas cartas, comprou mais uma. Comprou a spell que traz para invocação especial. Invocou o ult apeleão, baniu o golfinho. Aí trouxe o golfinho. Devolveu. Aqui que foi o pulo do gato. Ele utilizou o golfinho para devolver a VRE para minha mão. Só que o efeito da Edel é um efeito rápido. Eu posso descartar uma magia da minha mão e invocar um monstro feiticeira da minha mão para o campo. Foi isso daqui que ele não lembrou. Agora, como ele tem 900 pontos de vida, eu só bati com a Edel e buffei ela com o efeito da VRE com 2000 de ataque, que deu e sobrou para finalizar o jogo. Então esse efeito eu ganhei por causa disso. Esse jogo eu ganhei por causa do efeito da Edel, que é um efeito muito importante. Não dá para deixar ele de lado. Foi por isso que eu optei por deixar ela em campo, jogando em torno do golfinho, que eu sabia que ele devolvia monstros do campo para minha mão. E o último replay. Então, a coisa mais importante quando você está jogando, além de conhecer o seu deck com a palma da sua mão, é conhecer o deck que o inimigo está usando. Conhecer o seu oponente é tão importante quanto conhecer o seu deck. Que assim você vai saber as decisões, as melhores decisões que você toma. Aqui eu saí meio mal, tive que descartar o controle. Geralmente eu guardo o controle, porque é uma carta tanto para defesa quanto para ataque, e ele não volta para minha mão. Só que aqui não teve jeito. Então eu optei por invocar a Esquimieta, descartar o controle, banir a Esquimieta e jogar um Feriado Feiticeira pro cemitério, já que ele retornava para minha mão. Se alguém destruía a VRE, eu conseguia voltar ela pro cemitério, pro campo, na verdade. Invoquei a Layla, destruí a magia dela, joguei as cartinhas pro cemitério, usei a habilidade, peguei o controle de volta, mudei a VRE para ataque para partir para porrada. Aqui eu tenho buff de 3k de ataque e negate de monstro. Tô contra um Silvestre. Aqui fez um Coral Dragon, destruiu minha VRE, deixei ele destruir essa porque eu tinha a armadilha no grave. Trouxe a Pitória, trouxe a Edel e ele destruiu meus dois monstros. Trouxe a VRE de volta, joguei a Esquimieta pro grave,
passei o turno. Recuperei um pouco de recurso. Aqui eu neguei os efeitos deles, porque aqui ele conseguia descartar uma carta para o cemitério, às vezes ativar algum efeito que ia me prejudicar. E esse daqui, se descartar uma carta, também pode destruir o monstro meu. Então eu já descartei uma carta e neguei o efeito dos dois de uma vez só. Aqui eles usam a habilidade clonagem de nível, por essa eu não esperava. Fez um regulador, um 5 nível 9, Mech Vermilion. Comprou uma carta, ativou o efeito do Mech Vermilion, destruiu minha Verré. Aqui ele optou por invocar o Guardialho. E ele conseguiu jogar para o cemitério um Comungo Silvestre, cogumelo do capiroto aí. Essa carta, quando ela é descartada do deck para o cemitério, ela ativa o efeito de destruir carta setada. Então, como ele ia destruir meu controle, eu já ativei o efeito dele. Virei o monstro dele em modo de defesa. Desse jeito eu não tomei o TK nesse turno. E aqui eu tinha uma... Aqui foi uma jogada bem interessante. Se vocês fizerem as contas, olha aqui que eu tenho. Tenho 1, 2, 3 Esquimeta no banimento, 2 Pitore no banimento, então já não tenho Esquimeta e não tenho Pitore no meu deck. E no meu cemitério eu tenho uma Verré, 2 Verrés e uma Edel. Então por isso é muito bom você contar as cartas que você tem no seu deck, para não acontecer isso. Aqui eu invoquei a Fasticeira Gene do meu deck com o intuito de já jogar ela para o cemitério e ativar o efeito dela mesmo. Só que eu não tinha mais nenhuma carta Fasticeira no meu deck para ser invocada. Então eu não consegui tributar ela, descartar uma magia e ativar o efeito dela. Então eu só passei o turno, recuperei um pouco de carta, um pouco de recurso. Aqui eu descartei a Kiwi da minha mão. Já pensando no turno da volta, porque já falei, já pensei comigo, se eu não tomar um OTK no turno da volta, eu tenho o efeito dessa carta aqui e eu consigo copiar o efeito dessa carta aqui com a Gene. Foi exatamente o que eu fiz, não tomei OTK, ativei o Feriado Fasticeira, trouxe uma Verré, ativei o efeito da Gene, bani a Gene e o Feriado Fasticeira, invoquei a Edel, ativei o efeito da Edel, tributei ela mesmo e trouxe a Kiwi que eu tinha descartado no turno anterior. A Kiwi ela tem 1800 pontos de ataque e é um monstro mago. E ela não deixa meus monstros tomarem alvos de carta do oponente e não deixa meus monstros magos serem destruídos por efeito também. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 magias diferentes na minha mão. Então eu consigo dar um buff para ela de 5.000 pontos de ataque e defesa. Aqui eu tenho um Megazord em campo. Aqui ela consegue ir para 6.800 pontos de ataque. E foi suficiente para mim finalizar o jogo. Então foi muito bem pensado. E tive um pouquinho de sorte de não ter tomado um OTK nesse turno de antes também. Então é muito importante você contar suas cartas no deck, no cemitério, na sua mão e no banimento. Você tem que conhecer o seu deck, conhecer o tanto de carta, a quantidade de carta que você tem, para você saber o que você consegue fazer e o que você não consegue fazer. Isso é o start para você começar a jogar. A maior força do deck, como eu já tinha comentado, é negar efeito de monstros e também buffar os atributos de ataque e defesa dos seus monstros em escalas grotescas, por assim dizer. As fraquezas do deck são cartas de magia e armadilha antes de você colocar a Kiwi em campo, porque depois que você colocou a Kiwi também, aí já fica um pouquinho mais difícil para o oponente. Então esse é o meu ponto de vista para o deck, esse é o que eu tinha para passar para vocês. Se tiverem alguma dúvida ou quiserem comentar alguma coisa, escreve nos comentários ali embaixo. E no mais é tudo isso. Não esqueçam de deixar o like, aquele joinha maroto lá pra mim, para dar aquela força, aquele help, aquela motivada para estar continuando trazendo conteúdo para vocês.
E qualquer dúvida, só mandar o salve. Demorou? Então é isso aí, galerinha. Por enquanto é só. E até mais. Boa noite pra vocês.